Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, trazendo debates, conversas e também falando aqui da luta da classe trabalhadora, independente qual hora que for. Estamos aqui, né, com a Samantha, né, às 7 horas da manhã, né, por um motivo bastante nobre, né, e bastante importante também, que é falar da luta do grande e, né, e para falar para falar dessa luta importante, convidei aqui a Samantha Guedes, ela que é da CSP com Lutas e também aí está representando o MAP, né? Então, Samantha, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você, primeiramente. Bom dia a todas e todos. Eu sou Samantha Guedes, estou na direção do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, também construo a CSP com Lutas e o Movimento Mulheres em Luta. E aqui o Rio de Janeiro tem diversas greves, né? E o Rio de Janeiro ele é muito típico no Brasil porque ele tem quase todos os seus governadores vivos presos, né? E hoje a gente vai falar aí da greve da rede estadual do Rio de Janeiro. Pois é, isso aí é um fato bem lembrado do Rio de Janeiro. Quase todos os governadores vivos do Rio estão presos, né? Então, Samantha, primeiramente, qual que é a pauta, né, da greve? O que, que os professores estão reivindicando? Bom, primeira coisa eu tenho que esclarecer que o CEP ele tem uma política à frente de alguns demais estados do Brasil, porque o CEP é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Então, representa tanto funcionários de escolas e creches, como também os professores. Então, a pauta ela é o piso nacional dos professores, mas também o piso regional dos funcionários de escola, né? Para quem não sabe, o piso nacional dos professores é o mínimo que se pode pagar para os professores. O salário mínimo aqui do DIEESE, aqui no Rio de Janeiro, é de R$ 6.571, ou seja, o piso nacional dos professores é de 4.420, não chega ao valor do salário do DIEESE, que daria para sustentar 4 pessoas da família. O que é pior do que isso? Quando eles anunciam que vão dar o piso nacional, eles dizem que não vão aplicar no plano de carreira. Ou seja, quem tiver acima do valor 4.420, eles não irão dar nenhum tipo de valor no nível 1. Isso significa que não vai ser todos os professores que vão ser contemplados com esse valor. Só para vocês terem uma ideia, a última chamada do concurso que se teve foi agora há pouco tempo, de 2014. Ou seja, se a cada 5 anos muda de nível, a maioria dos professores não serão contemplados. E eles sequer colocaram na mesa de negociação, e o sindicato ele colocou sobre o piso regional dos funcionários de escola. Então, é isso que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro. No desenrolar da conversa, a gente vai explicar outros problemas que nós temos aí na rede estadual do Rio de Janeiro. Maravilha! E como que anda a greve? A greve é pelo trabalho que se tem aqui e pelos ataques que se tem, ela está 80% e caminhando mais. Inclusive, antes da Assembleia, né, em alguns pontos, nós vamos fazer aí movimentações com o esclarecimento da população, com os alunos e o conjunto dos profissionais. Então, a greve está grande, a greve está boa, e quando a gente explica a realidade do conjunto dos profissionais, a população ela abraça a causa.
Entendi. Então o diálogo da população com a população está bom, né? Ela está apoiando a luta. Sim, sempre apoia saúde e educação, porque são serviços que, de cara, atende aos trabalhadores e às trabalhadoras, né? E a educação e a saúde, quando chega em tempos de eleições, eles prometem tudo. Eu costumo dizer que entra governo, sai governo, a saúde, a educação, a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores só piora, né? Então, é assim que é o sistema capitalista para obter lucro, né? Oprime e depois explora para pegar o dinheiro dos trabalhadores. Perfeito. Você falou aí de outros problemas, né, no ensino do Rio de Janeiro, né? Gostaria que você aprofundasse um pouco mais essa questão. Então, você tinha falado a respeito após, pauta principal seria essa, mas na última assembleia foi deliberado aí, para quem não sabe, quem não entende como funciona a organização dos trabalhadores, é nas assembleias que se decide o que os trabalhadores querem, né? Essa última assembleia, nós tivemos aí a revogação do decreto, sem desconto para os grevistas, aplicar o piso nacional dos professores a partir do nível 1, que aposentados e funcionários administrativos sejam contemplados também com os pisos, os abonos de falta, porque aqui no Rio de Janeiro tem o Código 61 para ser aplicado em greve, e nenhum tempo menos do nenhum professor com menos de 2 tempos. Bom, só para você ter uma ideia, aqui o projeto de privatização começou no segmento de funcionários, ou seja, não tem serventes, não tem inspetores, não tem o pessoal que trabalha dentro da secretaria. E como eu falei, o último concurso foi chamado há pouco tempo, 2014, ou seja, vai se completar ano que vem 10 anos. Então, todo mundo sabe que tem aquela prorrogação de 2 anos por mais 2 anos, mas, como eu digo, aqui no Rio de Janeiro é tudo muito atípico. Para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, o salário de um professor de 40 horas é 2.251, ou seja, a hora-aula do professor é R$ 14,06. E o funcionário de escola, em nível elementar, ele ganha R$ 802. A hora trabalhada de um funcionário de escola do Estado no Rio de Janeiro equivale a R$ 5. Quer dizer, análogo totalmente à escravidão. A cesta básica do Rio de Janeiro é a quarta mais cara do Brasil, está em R$ 735. E aqui nós temos professores de 18 horas, 30 horas e 40 horas. Então, o professor de 18 horas ele vai ganhar proporcionalmente, né, às 40 horas. Então, ele ganha menos ainda que R$ 2.251. Então, o salário de um professor de 18 horas é R$ 1.558, equivale a 2 cestas básicas do Rio de Janeiro, e um funcionário de escola, em nível elementar, trabalha para ganhar uma cesta básica. Para quem não sabe, há pouco tempo, o governador do estado do Rio de Janeiro teve um reajuste de R$ 62. O salário do governador é de 35.900. E do primeiro escalão dele, que teve também um reajuste de 62%, foi para 29.600. Se o governador fosse um professor de 40 horas, pelo salário dele, ele ganharia por hora aula R$ 230. Ou seja, o que ele ganha em um dia seria superior ao salário de um professor de 18 horas, né? Ou então um dia e meio daria para pagar o salário de 40 horas. E
4 horas trabalhadas daria para pagar um salário de um funcionário. Ou seja, é análogo à escravidão. Sem falar das violências que existem aqui no Rio de Janeiro. Porque, eu não sei se vocês sabem, o Rio de Janeiro não tem um lugar seguro. Por exemplo, eu moro no asfalto, eu não moro em periferia, eu não moro dentro da favela. Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, que todo mundo conhece, é Madureira, né? A cidade aí do samba. Madureira, você acorda à base de tiros, e isso não é algo exclusivo do bairro. Né? Se você for para dentro da periferia, você for dentro da favela, que aqui no Rio de Janeiro a gente fala comunidade favela, tem a violência do Estado, que é o caveirão passando na porta. Aliás, o caveirão ele fica já nas ruas principais. E nas escolas que não são dentro das favelas, tem a questão da violência sobre a questão do desemprego, porque o que gera violência, não adianta o governo ficar discutindo dispositivos se continuar tendo desemprego que gera fome, que gera a violência. Então, o Rio de Janeiro, em qualquer lugar que você vá, você não tem um lugar seguro. Para você retornar para sua casa, você tem que calcular por onde você vai passar, seja de ônibus ou de carro. Então, o Rio de Janeiro está num verdadeiro turbilhão. Para quem não sabe, o governador Cláudio Castro era o vice do Witzel, que estava com indícios de corrupção e que foi afastado. Onde também o Cláudio Castro tem denúncias de corrupção. O próprio vice dele, que seria na chapa da eleição, foi retirado, que seria o Washington Reis, do Duque de Caxias, que inclusive Caxias também está em greve, né? Foi retirado também por problemas aí com indícios de corrupção, não permitiram que ele fosse candidato a vice. Então, é essa realidade aqui do estado do Rio de Janeiro, de 1.231 unidades escolares. Entendi. E Samantha, como que tá a negociação com o governo? O governo está disposto a escutar os professores, ou os trabalhadores da educação de modo geral, né? Ou não? Então, Guilherme, todas as vezes que nós vamos para conversar com a secretária de Educação, né, é, eles só apresentam números que mais nenhuma disposição de, de negociação. Só para fazer uma retrospectiva, nós, quando fizemos a reunião lá no Palácio da Cidade, para quem não sabe, o Palácio da Cidade foi até o último caso mais velho da Justiça, que era uma casa da Princesa Isabel. Nós estávamos na sala Pé de Moleque, que é a estrebaria lá, e estava a nova secretária de Educação, Roberta Barreto, que é oriunda de Duque de Caxias, já foi secretária de Duque de Caxias, que é o segundo município com maior PIB, perdendo só para cá, para a capital, para o Rio de Janeiro, junto com o subsecretário da Casa Civil, Adilson Pires, né? Adilson Faria, né? Que agora ele está na Secretaria de Planejamento. Assim que nós entramos, eles anunciaram que pagaria o piso. Teve gente que acreditou, eu particularmente não acreditei, porque eu trabalho dentro da favela e um governador que dá tiro à torto e à direito, que muitas das vezes eu tenho que botar o corpo em cima das crianças, né, porque essa que é a realidade aqui do Rio de Janeiro, não daria nada assim de graça. Logo depois que anuncia, eles falam que não aplicariam no plano de carreira. Agora, o mais interessante é que o governador estava em Nova York, nos Estados Unidos. Assim que nós entramos na sala,
marcou 10 minutos, nós, dentro da sala, fomos surpreendidos com diversas mensagens que o governador tinha tuitado que daria para a categoria o piso nacional dos professores. Quando nós falávamos também, abordávamos a questão do piso regional dos funcionários, eles na mesma hora descartaram. Não, a gente sabe que tem problemas, mas a gente não vai falar nada agora, a gente tem que falar do piso nacional aí, dos professores. Em todas as reuniões não se tem falando nada para poder fazer eles acenarem, né, com alguma coisa. Agora, a gente precisa ter muito cuidado com o governo do estado do Rio de Janeiro, porque ele tinha feito um trato que parcelou o reajuste, onde a última parcela seria em janeiro desse ano, e o governador não cumpriu com a sua palavra, mas teve o reajuste de 62% dele e do primeiro escalão dele, né? Então, o sindicato ele quer ter uma conversa, de repente o governo às vezes chama para poder ir lá conversar, o sindicato, com todos os problemas que se tem, para quem não sabe, o CEP é um sindicato que não tem presidente, existe uma colegiada, os colegiados que estão dentro do sindicato, porque nós não ficamos o tempo todo dentro do sindicato, nós estamos dentro da base, a gente sempre sai correndo para poder conversar com eles, e quando chega lá, eles não têm nada a apresentar. Inclusive, numa das conversas que a secretária convocou, nós fomos uma hora antes convocados, mas com todo o esforço, todo o comprometimento que o CEP tem com a categoria, saíram correndo vários diretores de diversos lugares para poder negociar, e quando ela faz a amostragem aí, que ela mostra da onde que não tem dinheiro, que gasta ali, que gasta aqui, a gente conseguiu ver que o salário dos professores é gasto 4,80 e poucos bi do pagamento, e o que vem do Fundeb é de 4,18, alguma coisa assim, bilhões, né? O que a gente pôde constatar é que o que paga o salário dos professores do estado do Rio de Janeiro é o Fundeb. E aí nós fizemos questionamentos como: cadê os mínimos de 25% que tem que ser aplicado da educação? Cadê o dinheiro dos royalties do petróleo que tem que ser aplicado na educação? E aí não se tem respostas, começa aquele cué, vamos ver o que a gente pode fazer, mas a gente não tem dinheiro. E o que a gente precisa deixar aqui bem explícito é que desde 2008, tem essa lei, é uma lei federal, e todos os governos deram calote nos professores e nos funcionários sobre a questão do piso regional dos funcionários. Você vê, como eu falei, o Rio de Janeiro teve vários os governadores vivos do Rio de Janeiro foram presos, e os que ainda não foram estão com processo aí com denúncias de corrupção, né? Então, se forem condenados e comprovados, também estarão atrás das grades, né? E o tempo todo os profissionais eles são lesados financeiramente. Nós temos profissionais da educação, tanto faz quem é funcionário de escola como professor, fazendo bicos, né? Fazendo bicos, como pedreiro, trabalhando no final de semana em festas, né, fazendo outras complementações. E qual o problema disso? Para quem não sabe, quem trabalha na educação, quem trabalha com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo e com movimentos repetitivos, a gente acaba lesionando alguma coisa. O professor, no caso, funcionário de escola, é a voz, né? Tem a questão aí da coluna. E quando você passa a exercer outras funções, significa que você vai desenvolver
muito mais doença, sem falar que a doença da saúde mental ainda está pior, porque hoje a preocupação não só dos educadores do Estado do Rio de Janeiro, mas, de uma maneira geral, dos trabalhadores do Brasil, qual é? É o alimento que você quer comprar e você pagar a sua moradia e a sua luz, né? Quem não tem a casa própria tem a questão aí do aluguel, né? E quem tem a casa própria tem os impostos, tem o condomínio, por mais popular que seja o apartamento, ou então a casa, ou os impostos, tem a pagar. Então, um dos elementos que faz com que as pessoas tenham problema de saúde mental é o dinheiro para alimentar a sua comida, é o dinheiro para pagar a sua moradia e o dinheiro para pagar aí a sua luz. Essa preocupação e são esses os problemas que se tem. Sem falar da sobrecarga de trabalho, ao pós-pandemia, os governos não fizeram, e aí eu desafio, tá? Não é só o Estado do Rio de Janeiro, mas eu desafio o Brasil. Nenhuma unidade, nenhum lugar do Brasil teve a preocupação de colocar assistentes sociais, de colocar psicólogos, fonoaudiólogos, para receber não só os alunos, mas o conjunto dos profissionais, porque o que se tem problema hoje em dia, tanto dos alunos quanto dos profissionais também, é a questão da saúde mental. Entendi. E Samantha, você falando assim, parece que você está falando, por exemplo, da educação do estado de São Paulo, mas não, né? Você está falando aí da educação do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber aí, na sua avaliação, fazer um pouco, refletir um pouquinho aqui, né? Por que que, né, os problemas aí da educação de cada estado são tão parecidos um com os outros? Então, Guilherme, primeira coisa que a gente precisa aqui fazer o debate, que em 21 anos deixaram de ser investidos na educação 262 bilhões de reais. E aí, veja bem, 21 anos. Quantos governos se passaram e a educação foi atingida? Nós temos o problema também que a pauta também, eu esqueci de colocar isso, é a revogação da BNCC e do ensino médio, né? Porque a estratégia do governo, dos governos, porque esse ataque não se limita agora, nem somente no governo passado, mas passamos por diversas reformas da educação e agora a situação está extremamente crítica, é a revogação da BNCC, que é uma resolução do governo de Temer, concretizada por Bolsonaro, e que não depende do Congresso Nacional. O Lula pode dar apenas uma canetada. A revogação do ensino médio depende do Congresso. Mas, quando se revoga a BNCC, se derruba a reforma do ensino médio, que é a concretização da BNCC. E a BNCC, ela ataca desde a educação infantil até o ensino médio. E isso daí, esses ataques, é a retirada do direito do filho da trabalhadora, do filho do trabalhador que utiliza a escola pública, é a negação do conhecimento e da ciência. Sem falar que, com o ataque retirando disciplinas fundamentais e diminuindo disciplinas como filosofia, sociologia, todas as disciplinas elas são atacadas, até português, matemática, né? Também é uma abertura para o desemprego dos educadores. Porém, o filho dos ricos e poderosos que estudam em escolas privadas não tiveram diminuição de disciplina. Agora, o que eu preciso aqui elencar é o seguinte:
que os melhores profissionais estão nas escolas públicas, porque nós não fomos indicados, nós fizemos concurso. E é preciso entender que esse ataque à educação já é a reforma administrativa, né? Eles falam que os funcionários públicos eles ganham muito bem. Ganha quem bem? A saúde e a educação? Primeiro que a estabilidade para o servidor público, para nós da educação, para o pessoal da saúde, né, não é privilégio. A população precisa entender que essa estabilidade é para que a gente possa denunciar quando o governo não está atendendo a população com qualidade. E aí, Guilherme, eu ouso dizer, nós temos professores aqui no estado do Rio de Janeiro que são perseguidos e são ameaçados de morte, como é o caso da professora Daniela Abreu, de Magé, que é do estado, que está sendo ameaçada de morte. Nós temos aí o presidente da Comissão da Educação do Estado, que é um bolsonarista, que ele está perseguindo professores. Nós temos essa professora que é um dos maiores exemplos, ela está tendo ameaça de morte, né? Eu estava até um dia aí pesquisando quais são as profissões que têm o maior risco do mundo, são duas, né? É o professor, os educadores e os jornalistas, né? E é muito interessante que a gente que é da educação, a gente gosta de falar, às vezes a gente gosta aí de entrevistar, eu falei assim, caramba, né? Se eu tivesse vontade aí de ser jornalista, eu não posso ser, porque eu já estou numa profissão que é ameaçada de morte no mundo todo, é o lugar que mais ameaça, e ir para uma outra profissão é complicado. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que no Brasil todo tem a questão aí da perseguição. Ah, Samanta, como é que se dá essa perseguição? Né? É transferindo a pessoa, é ameaça de morte, é processos injustos que se tem. Aqui no município do Rio de Janeiro é o que mais tem. Para quem também não sabe, o município do Rio de Janeiro é a maior rede da América Latina. Agora, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos o município de Duque de Caxias, que está em greve, que desde 2008, há 8 anos, não se tem, há 7 anos, não se tem reajuste, há 8 anos não se tem concurso público. Estava tendo a greve das cozinheiras em Niterói, que é uma reivindicação da redução da carga horária de 40 para 30 horas, e a mudança de nomenclatura de merendeira para cozinheira, porque altera os valores salariais, né? E aí isso daí implica em diversas coisas, sobre a questão também do plano de carreira. E agora, no dia 13, em Macaé, nós vamos ter também, vai ser deflagrada a greve por 72 horas. Nós tivemos aí uma greve vitoriosa, onde ontem também falou no Amazonas, né, que os governadores, que estavam 80% pela primeira vez da história, foi uma greve de 80% aí que se teve algum reajuste. Pernambuco também tem greve, ontem parece que deflagrou a greve em Santa Catarina, teve a greve aí no Distrito Federal, ela está suspensa, enfim. O que a gente precisa aí construir, como você mesmo disse, Guilherme, que interessante, os mesmos problemas que tem aí no Rio de Janeiro, parece que você está falando os problemas de São Paulo. O que a gente precisa aqui construir é uma greve geral da educação em nível nacional. Nós precisamos fazer, e o que a população precisa entender, que essa greve, na verdade, por exemplo, por mais que se ganhe R$ 4.420, não chega a um salário mínimo do Diese, né? A greve, na verdade, essa movimentação é feita para deixar como herança para os nossos alunos, para que eles não percam o conhecimento e a ciência, né? Esse valor que a gente fala é um dinheiro que a gente compra o livro, olha aqui, você vendo o livro aqui atrás, porque a aula não se faz assim. Ah, eu acordei e tive uma ideia. Não, a gente tem que estar sempre em constante estudo para que a gente possa aplicar aulas, são aparelhos tecnológicos. Hoje o notebook você não tem condições de comprar.
por mais que seja parcelado, eu costumo que você dizer que você namora, se separa, mas você continua com os carnês aí das Casas Bahia, do Ponto Frio, né, do Magalu, né? A gente casa com esses carnês e nós que somos da educação, nós somos sedentos de conhecimento. Livro, ontem mesmo chegou um livro para mim aí do Benjamin para eu poder aprimorar os meus conhecimentos. Se a gente não tem dinheiro para comer, como é que a gente vai ter dinheiro para pagar uma internet para a gente preparar a nossa aula, comprar um notebook, comprar um celular, né? Você olha o celular aí dos educadores, é sempre alguma coisa quebrada, é sempre, sem falar do transporte coletivo, que não é algo exclusivo aqui do Rio de Janeiro. E, para além disso, Guilherme, a gente precisa fazer um corte de gênero. A categoria é majoritariamente feminina, né? E quanto mais vai descendo o segmento, mais mulheres são, né? Então, parte-se do princípio que se é mulher, parece que nós já nascemos sabendo educar, né? Então, eles vão desvalorizando mais. E o usuário, quem utiliza a escola pública, a saúde pública, é a população negra. Então, para fazer um debate, a gente tem que fazer um debate de corte de raça, negras e negros, né? Classe, é a classe trabalhadora, é o pobre que utiliza, e gênero, são as mulheres trabalhadoras que utilizam a escola pública, onde colocam seus filhos na escola pública, e a categoria, tanto de funcionários como professores, são majoritariamente femininas. É tudo uma estratégia que se tem para poder retirar direitos e fazer a abertura da reforma administrativa. Você acabou de falar aqui de São Paulo. São Paulo, nós temos a categoria O. Nós temos a categoria O. São contratos de professores, né? Aqui no Rio de Janeiro, no estado, nós temos a GLP. O que é a GLP? GLP são os professores que fazem a dobra, né? Se fazem a dobra, é porque não se tem professores, né? E aqui no Rio de Janeiro, por mais que você coloque todos os professores, vai sempre precisar de mais e mais e mais. Então, qual é a estratégia do governo? Nós vamos diminuir o número de disciplinas, nós vamos inventar uma história que nós estamos pensando no melhor, o aluno é que vai escolher qual vai ser a disciplina que ele vai querer. E aí, quando chegar na época de procurar emprego, e nós estamos no processo de desindustrialização, o aluno ele chega no ensino médio sem saber ler, sem saber escrever direito, analfabetos funcionais. Isso não é um problema aí, do conjunto dos educadores, dos professores, são os métodos que os governos aplicam, né? Quando chega para fazer uma disputa de emprego, óbvio que aquele aluno que estava numa escola privada, né, que tem todas as disciplinas, ele vai passar na frente. Então, eles fazem o seguinte: esses filhos aí desses trabalhadores que estão na escola pública, eles não vão passar de meras pessoas que vão ter que nos servir. Ó, eu sempre falo o seguinte, Guilherme, a minha mãe é de uma família muito pobre. Meu avô, ele tinha galinha no quintal, ele tinha porco e ele tinha cabra. Minha mãe disse que quando você cria galinha, você tem sempre ovo, então você tem sempre comida. E tinha plantação não, ele tinha no quintal. Era abacateira, goiabeira, bananeira, calambola, pitanga, né? Então, quando você não tem nada para comer, você tira o leite da cabra, né? Você pega o ovo, você tem o porco ali para você pegar naquela época, né, em 1900 minha mãe nasceu em 43, você tinha a banha, né, para você fazer, você tinha as frutas. A minha mãe não terminou a última prova, que a antiga oitava série, que agora é o 9º ano, ela não terminou a última prova.
Então, ela não completou o segundo segmento do fundamental. Ela tinha francês, inglês, latim, grego, canto orfeônico e trabalhos manuais. Minha mãe não conjuga um verbo errado, minha mãe não fala uma palavra errada. Hoje, quando você vê pessoas que fizeram a faculdade, a universidade, falando e escrevendo errado. E eu ainda ouso em dizer, tá? Você vem com um ataque na educação pelas diversas reformas e agora com a BNCC e a reforma do ensino médio, com vários problemas. Aí, o sonho que se tem é fazer uma faculdade. O que a pessoa faz? Não, eu vou trabalhar. Óbvio que a escola pública, eu estava conversando com os profissionais da educação do Colégio Gomes Freire, ali na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, que você muito deve ouvir falar, que foi a última chacina que se teve aqui no Rio de Janeiro. E aí os profissionais falando que lá naquela unidade escolar do Gomes Freire, são 3 turnos, na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, somente 4 alunos conseguiram passar para a universidade pública. 4 alunos. E aí, os outros alunos, todo mundo tem um sonho o quê? Não, meu filho faz faculdade. Ele vai fazer, vai trabalhar, e aquele dinheirinho que ele tem, ele vai fazer uma faculdade à distância. Então, tem a falsa sensação de que concluiu totalmente os estudos, mas sem qualidade, com diversas deficiências, e aí se tornando massa de manobra. Agora, a gente não pode esquecer que no sistema capitalista, por mais que você estude, você nunca vai ter uma educação de fato de qualidade, porque no sistema capitalista a educação ela anda de acordo com o mercado de interesses da galera, né? São os ricos e poderosos. Então, não é nunca a educação que a gente deseja para a gente e para os nossos filhos, sobrinhos, enfim. Entendi. Samantha, você falou um negócio muito grave, que é a ameaça, né, de morte de uma professora que, né, que está lutando aí pela educação. No que você puder falar, o que está acontecendo aí com essa professora, né, qual que é o motivo que ela está sendo ameaçada? Então, o Brasil teve uma polarização com a ultradireita aí, com o Bolsonaro, e ela expressava aí a opinião dela. Para quem não sabe, a gente que é da educação, nós que somos educadores, qualquer coisa que a gente tem, a gente pega a etiqueta, a gente coloca, por exemplo, o meu caderninho aqui, né, tem uma expressão é, é, de pensamento, esse meu outro caderno aqui também, o Candis, que a gente está sempre expressando as nossas ideias. E na bolsa dela tinha a etiqueta dos candidatos que ela ia votar. E aí, algum aluno chegou perto dela e perguntou para ela: professora, você pode me dar uma etiqueta? Ela pegou e deu. Isso que ela foi dar, entrou entrou gente do TRE, isso daí eu vou falar bem por cima mesmo, né? Com o policial para retirá-la de dentro da unidade, dizendo que ela estava fazendo aí ideologia, esses nomes aí que eles colocam, que não tem nada a ver com o que a gente faz, dizendo que ela estava tentando catequizar a cabeça dos alunos. Ela disse: foi um aluno que chegou perto de mim e pediu, né? E aí tentaram revistar a bolsa dela, tentaram, aí abriram um processo administrativo para cima dela, né? E ficavam falando que ela estava tentando alterar a cabeça dos alunos. Colocaram aí um inquérito administrativo e ela recebe aí
ligações de ameaça de morte. Ela, inclusive, é de Magé, um município aí próximo daqui, de Duque de Caxias, né? E agora ela não está podendo mais ficar na sala de aula, ela também é da rede municipal do Rio de Janeiro, né? E ela teve que sair lá da cidade dela, está sendo apurado quem foi que ameaçou, quem está perseguindo, mas isso daí envolve muito a família dessa professora, né, que é extremamente comprometida, é uma professora de artes cênicas, né, e aí segue todo esse cuidado. Em Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer que a gente teve a execução aí da Marielle, que até hoje a gente não sabe quem foi que mandou matar Marielle Anderson. Então, enfim, e Magé é um município assim, muito complicado, né? Sobre a questão aí de que tudo se resolve a bala. Então, além de tudo, ela é mulher, ela é negra, então tem todo um contexto aí, uma perseguição que a gente recebe. E se mexe com o educador, mexe com todos os educadores, inclusive com os alunos, porque já vê que tipo de educação estão querendo dar aí para os alunos. Então, essa professora, Daniela Abreu, ela está sendo ameaçada de morte, ela está sendo perseguida e é uma professora do Estado também do Rio de Janeiro. Entendi. E Samantha, fazendo aqui mais uma reflexão, né? É, enquanto o governador recebe aí 75% de aumento de salário, os professores aí estão digamos, na pindaíba, né? Como muitos falam. É justo isso? Então, são 62% que ele recebeu de reajuste. Guilherme, não é justo, o que é pior. Ele fez uma festa há pouco tempo, à base de caviar, porque assim, o governador era para morar numa casa, né, que é do governo, ali no Parque Guim, né? É no Parque Guim, isso, acho que é um parque que tem aqui no Rio de Janeiro, ali entre o Largo do Machado e Laranjeiras, né? E ele não vive nessa casa. Se não for no Parque Guim, gente, mas ele não vive na casa que ele deveria de morar. E ele faz essa festa dentro dessa casa. Ou seja, se a casa não é utilizada e ele faz uma festa, significa que quem está pagando a luz dessa festa sou eu. É o conjunto da população do estado do Rio de Janeiro. Agora, você imagina um professor que tem a sua hora-aula, que ganha R$ 14,06, está lutando para que a sua hora-aula passe para R$ 27,50. Um funcionário de escola que tem a sua hora trabalhada por R$ 5 e que está lutando para que a sua hora trabalhada passe para R$ 8,25, vê uma festa à base de caviar. Isso é uma afronta que o governador faz. Isso é um escândalo que ele faz, e quem está junto com o governador é conivente, porque aqui no estado do Rio de Janeiro, quando a gente não morre a bala, seja dentro da favela, seja nas ruas, morre de fome, porque isso é um salário de fome. É um salário de fome. R$ 5 a hora trabalhada, R$ 14,06. Isso é um escândalo. Isso é a escravidão. É a nova escravidão. É, para além disso, destinar, e o que pode, e vou te dizer mais, eu ouso em dizer, tá? O governo do Lula poderia interferir, poderia ter um diálogo, né? Ligar para o Cláudio Castro e conversar com ele. Conversar com ele, isso mostra o quê? Que todos os governos, tanto o governo municipal,
né? E aí eu estou falando de uma forma geral que se tem no Brasil, tanto os governos estaduais como o governo federal têm a mesma política: atacar a educação, o serviço público para privatização com a reforma administrativa, porque o processo de privatização começa na década de 90. Começa na década de 90. Passou por todos os governos, né? Porque todos eles servem ao mesmo senhor, ao sistema capitalista, para poder entregar o dinheiro aos banqueiros e aos grandes empresários. Afinal, quem é que compõe a educação do governo federal? São os grandes empresários, a Fundação Lehman. Para quem não sabe o que é a Fundação Lehman, é o cara lá que é o dono que também fez o golpe das lojas americanas, que para ele não encostou o bolso. Qual o interesse do Banco Itaú na educação? O que o banco sabe de educação? O servente de dentro da escola ele sabe o que é educação? O inspetor da escola ele sabe o que é educação? O secretário de escola sabe o que é educação? Os professores sabem o que é educação? Falam em melhorar, vamos falar, vamos discutir aí sobre a questão da violência, mas não tem um inspetor. Quem é que mede? Quem é que escuta nos corredores as conversas dos alunos? São os inspetores, são os serventes. Porque para você ter uma sala de aula, as merendeiras, que têm que ser reconhecidas como cozinheira, parar com esse negócio de nomenclatura de agente, de merendeira, não é merendeira. Fazer uma formação dos inspetores, seja lá a nomenclatura que se tem no Brasil, que tem essa faculdade de pedagogia, de psicologia, que se entre num plano de carreira. O que precisa aqui no Brasil é ter um plano de carreira um plano de carreira por formação e unificado no Brasil todo. O salário dos professores tem que ser 5 salários mínimos do DIEESE e dos funcionários de escola para início. 3 salários mínimos do DIEESE, e aí, à medida que você vai estudando, você vai subindo. Qual é o ideal que se tem? Um servente, ele faz uma faculdade de biologia, ele continua servente, mas ele passa a ganhar como professor de 40 horas de biologia. Aí ele faz mestrado. Você imagina, Guilherme, o quão seria interessante uma cozinheira ter uma faculdade de nutrição, porque a alimentação dentro de uma escola não é uma questão assistencialista, faz parte do processo de cognição. Quantos alunos que não têm alimentação dentro da sua casa? Quando a gente fala em escola integral, a gente tem que lembrar da Revolução Russa. Você colocaria o seu filho às 7 da manhã na escola e às 17 horas ele sairia, mas não é aquela escola do aluno ficar sentado dentro da sala de aula, não. É um aluno que se tem uma amplitude dentro da escola, se tem artes cênicas, com diversas salas para você poder fazer estudo de texto, com roupa, né? Ali, que isso daí estimula o aluno a poder fazer leituras, fazendo ali o processo junto com a parte de português, com laboratórios de informática, com laboratórios aí com toda a parte tecnológica para que se possa se colocar junto aí com a matemática, com aqui laboratórios que tem que se ter, entendeu? Instrumentos musicais, né? Algo que atrai os alunos, porque os professores fazem de tudo, os funcionários de escola fazem de tudo, mas os governos. Eu faço um desafio aqui no Brasil: qual é o governo que de fato está aplicando? Porque não me vem com essa história de estatística, porque os alunos aqui se saíram bem, aqui não se saíram mal, porque não se mede o desenvolvimento dos alunos através de números. O desenvolvimento ele não se mede assim. Imagine você sair daqui do Rio de Janeiro, seu filho está tendo aula ou de harpa, ou de piano, ou de violão, né? Se identificou com artes cênicas,
se identificou aí com a parte de laboratório, né? Enfim, de exatas, né? E sai daqui e vai para o Amazonas. Chega lá e não vai ter perda nenhuma. Chega lá e não vai ter perda nenhuma. Ou então ele está na educação infantil, todos os segmentos estão sendo atacados. Todos os segmentos. Isso não é algo exclusivo de São Paulo, do Rio de Janeiro. É uma política orquestrada para se tirar, para se retirar o dinheiro, o conhecimento, a ciência, abrindo a porteira para a privatização, porque aí se põe os cabides de emprego, né? Quem eles quiserem colocar, e quem quiser estudar vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar. Você vê aí esses planos de saúde que mesmo você pagando, você não tem um atendimento de qualidade. E é preciso entender que os melhores profissionais estão no serviço público. O problema é que nós não temos estrutura. Entendi. Então vamos aí para o último bloco, né, da nossa entrevista, Samantha. Primeiramente, como que você avalia a atuação do CEP nesta greve? Bom, primeiro dizer que quem delibera são, que é a categoria. Hoje nós teremos às 14 horas a assembleia no Circo Voador, e a cada semana as assembleias são feitas semanais para que a gente possa avaliar o que está acontecendo. Então, o CEP ele faz as propostas de acordo com o que os diretores conversam e as propostas que surgem em assembleia, né? A gente está esperando, a gente inclusive mandou um e-mail para a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, dizendo que a gente quer negociar, mas precisa saber quais são as propostas, porque não vai ser o conjunto da direção que vai lá e vai olhar, não. O conjunto da direção vai ter que pegar as propostas, levar para a categoria na próxima assembleia para poder dizer: olha só, isso daqui que vocês querem. Agora, o que não dá é ficar nisso daí, porque, primeiro, nós estamos em greve não é somente por uma pauta econômica, mas também pedagógica, porque esse dinheiro envolve para que a gente possa acoplar acessórios. E para além de acoplar acessórios que eu falo, é a gente ter material também para poder trabalhar, porque até para você ir no cinema, isso daí faz parte do nosso planejamento, né? A gente quer o piso nacional, a gente quer o piso regional dos funcionários e que seja aplicado no plano de carreira, né? E a greve está forte, a gente assim, não é muito esforço da categoria, né? A categoria tem disposição de luta e está crescendo cada vez mais. Agora, eu espero que nós tenhamos uma greve nacional da educação, tá? Uma greve nacional, inclusive impulsionando aí uma greve geral, porque com esse arcabouço fiscal, né, ele faz com que tenha um teto para investir na saúde e na educação, né? Então, por isso que eu falei, não importa os governos, né? O governo federal, sob a batuta aí do Lula, né, também está atacando, está contribuindo para as greves que estão sendo deflagradas aí do Brasil. E ainda te digo mais, com esse arcabouço fiscal, sobre a questão do piso nacional da enfermagem, o que é justo, né, porque foram esses profissionais que foram para a linha de frente, né, não adianta bater palma, porque bater palma não paga alimento para a família, não paga moradia, não paga luz, né? Inclusive, esse arcabouço fiscal também vai comprometer esses valores que têm que ser pagos para a saúde. Aquilo que eu falei, saúde e educação são os maiores problemas aí que nós temos, porque quem utiliza é a classe trabalhadora, sobretudo as mulheres negras, né? E a classe que mora na periferia, comunidade, é a classe trabalhadora, é essa a realidade. E eles querem nos retirar esse dinheiro, e cabe a nós lutar, porque se eles querem nos atacar, a nossa história
mostra o que? A história da classe trabalhadora, que somente através da luta que a gente vai conseguir. Por fim, quero dizer o seguinte: a escravidão, ela era legalizada. E os meus antepassados lutaram para que hoje eu estivesse aqui, né? E nós, mulheres, para estarmos nas ruas trabalhando, nós tínhamos que pedir autorização dos nossos maridos ou dos nossos pais, e nós lutamos, muitas tombaram para que hoje estivesse aqui, Guilherme, falando com você, porque também para a gente estar no sindicato, não é fácil uma mulher trabalhadora ela estar dentro do sindicato nesse sistema capitalista que é racista, que é machista, que é LGBTfóbico, né? É lei, é uma lei pagar o piso nacional e os ricos poderosos cumprem. Eles cumprem quando é do interesse deles, mas quando de fato vai beneficiar a classe trabalhadora, e olha que esse valor não chega nem o salário mínimo do DIEESE, eles não cumprem. Então, a lei no sistema capitalista foi feita para manter a propriedade privada e o privilégio dos ricos e poderosos. Para a gente terminar aqui, Samantha, né? Você falou aí de várias greves, como a greve de Duque de Caxias. Existe alguma discussão para, pelo menos, a unificação ou ter ações em conjuntas, né, dos professores do estado do Rio de Janeiro com o de Duque de Caxias? Primeiro, a gente tem que dizer que não foi à toa que deflagrou a greve de Duque de Caxias, porque, na verdade, começa a impulsionar uma greve e vai mostrando que o problema de um com o outro. Então, a influência também da deflagração da greve de Duque de Caxias tem a ver com o Estado, a greve do Estado, tem a ver a de Macaé, que está para ser deflagrada também, tem a ver até o próprio município do Rio de Janeiro. A galera começou a falar, inclusive ontem, apareceu aí foi a TV aí que mais é assistida no Brasil, a partir das 4 horas da tarde, começou aqui no Rio de Janeiro falar da corrupção que se tem. O município aí de Duque de Caxias tem feito algumas ações nas ruas, né? Provavelmente deve ter feito alguma ação aí junta, porque aqui no Rio de Janeiro, às vezes o professor é do Estado, mas ao mesmo tempo é do município, né? Mas isso daí deve ser mais divulgado assim à frente, sobre a questão da greve de Duque de Caxias, né? Eles têm feito umas ações mais isoladas, porque algumas ações são feitas do Estado é feito aqui na capital por causa do Palácio da Cidade que fica em Laranjeiras, né? Ainda não foi feita movimentações aí unificadas, mas eu acredito que mais para frente, aí de acordo com o que foi deliberado lá na Assembleia de Duque de Caxias, eles possam fazer esse tipo de movimentação. Mas, enfim, é isso daí que a gente está passando e é preciso que a gente construa uma greve nacional da educação para a gente poder barrar para que esteja revogado a BNCC com a canetada aí do Lula, que ele rompa os acordos aí que ele fez com os tubarões de ensino e que se revogue também a BNCC, né? E que a gente barre, né, que tem, na verdade, a política de acordo com a pressão que a população faz. A gente não tem que acreditar no parlamento, não tem que acreditar em político nenhum, a gente tem que acreditar na luta das trabalhadoras e dos trabalhadores, porque na história da humanidade, e aí eu não falo somente no Brasil, mas no mundo todo, a gente só conseguiu adquirir direitos através da luta dos trabalhadores. Nós temos que ser protagonistas das nossas histórias e acreditar na nossa força. Então, é isso aí, pessoal. Né? Peço para a Samantha desligar o microfone, por favor. É... Então, estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Samantha Guedes, né, dizer toda a luta dos professores, né, uma causa bastante justa, né, e
né? Passo novamente a bola para ela fazer as suas considerações finais. Primeiro, agradecer aí, porque na mídia aí grande não é falado sobre a questão da greve aí da educação. Dizer que nós temos que fazer uma greve nacional da educação para poder revogar a BNCC, que basta uma canetada do presidente Lula, revogar a reforma do ensino médio também. Nós temos que fazer com que esse arcabouço fiscal seja retirado, que todas as reformas que foram colocadas para a classe trabalhadora também foram revogadas, que se tem dinheiro em todos os municípios, em todos os estados, tem dinheiro no Brasil, é uma questão de opção política deles, de entregar os nossos dinheiros aos banqueiros, aos empresários e jogar apenas algumas moedas para as trabalhadoras e para os trabalhadores, e que nós não temos que acreditar que vai ser através das eleições que nós vamos conseguir alguma coisa, mas através da organização das trabalhadoras e dos trabalhadores. Rumo a uma greve nacional da educação e com o apoio da população, porque essa luta não é somente dos educadores, mas é uma luta do filho de vocês e de vocês para que eles não seja retirado o direito deles ao conhecimento, à ciência, porque o filho dos ricos e poderosos continuam tendo tudo. A gente tem que acreditar na gente mesmo. Então, vamos em frente e acreditando sempre na luta. É isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Samantha, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Né? Curta, compartilhe, comente o nosso trabalho. Curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Segue a gente no Instagram e também no TikTok Podcast Mesa de Debates. E quem puder colabore aqui com uma mídia, né? Colabore com mesa de debates 385 007 02800 CPF, né? Participe do nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast mesa de debates. Então é isso aí, pessoal. Programação continua. Um forte abraço e fui.